Dessa vez não vai ter nem introdução. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Estamos agora começando mais um episódio do Bifast Podcast, onde vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros, vocês precisam ser rápidos. Eu, como sempre, sou a Giovana. E eu sou a Luísa e nós estamos em uma edição especialíssima. Por que não teve uma introdução hoje, Luísa? Porque nós estamos gravando esse episódio diretamente de Nova York. Deixa eu me abaixar aqui. Especificamente do Bryant Park, com a biblioteca pública ao fundo, esse prédio belíssimo. Inclusive, já deixo aqui o meu pedido de desculpas oficial para quem estiver ouvindo pelo Spotify. Sirenes, ambulâncias, exatamente, gritaria, tumulto. E assim, gente, o nosso cheiros setup não de gravação, vão sentir, vai ficar só pra gente. Os cheiros ficam conosco, mas assim, a buzina vai ter no episódio. E assim, vocês que estão acostumados com a nossa super tecnologia de microfones de gravação de estúdio e tudo mais, a gente tá com o microfone, estamos com o microfone, então assim, não vai ser caso perdido. Sim. Então vamos ter um episódio um pouco diferente pra fazer uma coisa diferente aqui pra vocês, pessoal. A gente tá na nossa semaninha anual de passeio das irmãs. Isso é uma coisa que é muito legal que a gente começou a fazer quando a gente começou a ganhar dinheiro por conta, né, Luísa? As duas CLTs trabalhando, né? Tem que ter um dia de glória uma hora dessas. Aí a gente começou a fazer todo ano uma viagem das duas irmãs. E, obviamente, a gente não vai deixar vocês sem episódio, mas então, assim, pode ser que esse episódio fique um pouco mais curto, ele não vai ter a qualidade de áudio e vídeo que ele sempre tem. Mas a qualidade de conteúdo vai ter, né? Porque é brincadeira. Vai ter a qualidade, vai ter, né, assim. gente? Vocês acham que a gente ia deixar vocês na mão? Dizer que faz o episódio da semana e não faz? Não, quando que não? Mas assim, olha, pessoal, então a gente decidiu escolher um tema que a gente gosta muito, sabe que vocês gostam também. E que teve muita pertinência também com o que aconteceu no Japão, porque... Teve, sim. Notadamente... Não vai cortar isso. Não vou cortar. Notadamente, os fãs japoneses são sempre muito elogiados pelos pilotos e pelas equipes, pela sua postura, pelo seu jeito. E por serem fãs bem dedicados, e eles fazem vários adereços, se vestem de várias coisas. Muito fofos, eles são muito fãs. Eles fazem o show deles. E a gente conversou bastante essa semana sobre... inclusive, teve uma coisa que aconteceu com o Bifast, que a gente não vai abrir muito, porque não seria legal da nossa parte fazer isso, mas já tem algumas semanas que a gente tem discutido internamente essa questão de relacionamentos e tal, e de como as novas gerações das quais a gente se inclui, e de repente a gente nem se inclui mais tanto assim, porque o Mini George, por exemplo, já tem tipo 4 anos de idade. Sim, gente, eu querendo me achar jovem, sendo que eu moro no mesmo mundo do Mini George, né? Mini George. Mas, aliás, como ele cresceu, né? Ele é muito fofo. Eu vou botar fotinho de comparação dele ano passado pra esse ano. Ele é muito fofo. Só que assim, cada fã vai ter a sua experiência individual de viver as coisas, né? Daquilo que é fã e tal. E a gente já falou várias vezes sobre isso. Eu ia dizer, a gente já falou várias vezes no Bifast sobre como cada um vai fazer as coisas do seu jeito e não existe um jeito certo ou errado de ser fã. Isso pra gente é tipo assim, águas passadas no Bifast, porque a gente tá partindo do pressuposto vencido, de que, né? Enfim, se você gosta do seu fã que só assiste corrida e pontos, se você gosta do seu fã que faz edit no TikTok, os dois super válidos, e seja fã feliz da sua forma, né? Agora, essa semana, especialmente em função do Mini George, de toda a atenção que ele merecidamente recebeu no Japão, a gente conversou muito entre nós, e também a gente levou isso um pouco pra vocês, sobre o quanto esse menino estava recebendo toda essa atenção e esse carinho, que é muito merecido, mas porque isso também era muito bom para a equipe. E a gente estava falando isso de um ponto de vista, não no sentido de que a equipe estava se aproveitando disso, mas que era muito bom para Mercedes também, como também, com certeza, foi muito legal para o menino. Porque tem uma coisa que eu acho que às vezes a gente esquece um pouco, porque a gente está numa mesma bolha, e nós estamos na bolha dos fãs, sabe? Todos nós somos fãs. Todo mundo então, aqui assim, é fã. Quem de nós não mereceria um carinho, reconhecimento, admiração por parte da equipe por estar fazendo uma coisa legal para um piloto que gosta? Sim. Todos mereceríamos, vocês concordam? Sim. Então, assim, qual é o critério? Tipo, por que algumas coisas são boas e outras não são? Sabe? Ou porque algumas coisas são valorizadas e outras não, porque às vezes a gente até vê algumas coisas que, enfim, para nós é muito simples de entender, como, por exemplo, esses mini fãs estão meio que tomando conta. Tiveram vários vestidos de mini pilotos, né? E até uma coisa que a gente comentou entre nós, não sei se separaram, mas que, obviamente, criança fã de Fórmula 1 é muito fofa e merece receber atenção e sempre recebeu atenção. Mas eu tenho a impressão de que tem cada vez mais crianças ocupando esse lugar, né? Sim, é que sabe uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu acho que, já deixando bem claro nos primeiros minutos do episódio, que a gente não vai falar só sobre crianças hoje,
Mas assim, é claro que essas crianças muito, muito, muito pequenas, elas fazem uso de recursos, tanto financeiros quanto intelectuais, de pessoas que são mais velhas que elas. E a gente já tinha conversado entre nós sobre isso, mas hoje, quando a gente chegou no aeroporto, a gente começou a se atualizar das coisas, porque ficou muito tempo sem internet, etc, etc, por causa dos voos. E aí chamou muita atenção que rolou uma foto com o Valtteri Bottas, Sim. do Mini George. Edição vai colocar aqui? Vou colocar aqui. Vamos. E muito fofo, a gente ainda brincou, poxa, o Valtteri era um piloto que ia curtir muito se tivesse um mini Valtteri. Nossa, e com mullet. Não, imagina. E aí ele tava ali achando o máximo. Só que a foto era a seguinte, era o Valtteri no meio, o pai do Mini George e o Mini George numa ponta, e do outro lado da foto estavam a mãe do Mini George e o irmão do Mini George, que é menor que o Mini George. Sim. Mini. Ele é menor que o próprio Mini. Sim. Ficou um pouco confuso, mas eu aprendi. E a mãe do Mini George estava inclusive com o boné do George, igual ao que o pai dele estava usando. Só que tinha um detalhe muito importante. Tanto a mãe dele quanto o irmão menor estavam com os rostos cobertos. Sabe como o pessoal põe emoji na frente do rosto de criança e o gente que não quer aparecer em foto? Isso. Era tipo isso. E aí a gente já sabia que queria gravar um episódio sobre isso, né, hoje. E a gente conversou bastante sobre esse aspecto. Como assim? Por que tem um dos filhos que pode aparecer, o outro filho que não pode? Sabe? Porque... E veja, não do ponto de vista literalmente de aparecer ou não, mas eu acho dessa relação da exposição. Não, e de como surgem os fãs. Porque é muito comum a gente parar pra falar sobre isso e pensar que assim, tudo bem. Hoje em dia, com o advento da internet, esse tipo de coisa nos tempos atuais. Nos tempos atuais, a gente fala... Porque é uma coisa que é real. Simplesmente a internet dá mais acesso para as pessoas. E no caso da Fórmula 1, isso é bastante óbvio que trouxe muito mais gente. E por internet, digo, Netflix, enfim, várias coisas. O advento da tecnologia moderna, né? Então, eu acho que a gente estava muito acostumado a pensar um pouco na experiência do fã de Fórmula 1 como algo que foi se tornando mais acessível. Então, assim, uma pessoa que era fã de Fórmula 1 na década de 80, 90... muitas vezes era alguém que ou era de uma família que também gostava, ou de alguma forma diferente teve acesso a isso, seja porque, nossa, teve um herói nacional que estava no esporte, por isso começou a acompanhar, ou porque começou a passar na TV aberta e a pessoa começou a assistir. Mas é inegável que o acesso ele foi aumentando cada vez mais. Sim, e não é necessariamente um acesso do ponto de vista financeiro, apesar de que também é um acesso financeiro. Sim, é um acesso à informação. Sim. Mas é uma questão, tipo assim, ao mesmo tempo que agora, uma pessoa que vai se interessar por Fórmula 1 agora, ela vai ter mais acesso à informação, é cada vez mais difícil de tu comprar um ingresso pra ir numa corrida de Fórmula 1, sabe? Sim, é difícil tu comprar merch hoje em dia. Uma pessoa que, sei lá, um estudante de engenharia que gosta de Fórmula 1 e tem interesse em trabalhar lá, é um mercado cada vez mais saturado, sabe? Então é mais difícil o acesso nesse sentido. E eu fiquei pensando o quanto que a gente costuma associar a passagem do tempo com a Fórmula 1 com um aumento de acesso aos fãs, mas o quanto que isso também não diminui o acesso de algumas formas, sabe? Sim. Porque se a gente for parar pra pensar, os fãs adolescentes de Fórmula 1 atualmente, adolescente atualmente primeiro que não é nem geração Z, né? É geração alfa. Eu não sei nada dessas gerações, porque isso é um traço da minha geração, né? Os millennials não sabem das outras gerações. Os millennials não sabem de várias coisas, não quer dizer. Mas podem falar da geração Z pra mim também. Mas o que eu fiquei pensando que é uma coisa que sempre me encasqueta quando as pessoas falam. Eu dei um tapão aqui no microfone. Encasqueta, olha, a geração nova tá falando que se encasqueta, gente. É uma coisa que sempre me encasqueta, porque assim, hoje em dia, e tu vai saber do que eu tô falando, tem uma tendência muito grande de diminuir a exposição de telas pras crianças. De tipo assim, essa coisa, hoje tá meio na moda, meu filho só vai ter celular com 15 anos. E não, eu acho que é uma questão de moda também, mas é uma questão de avanços, preocupação, de ciência, de estudos, né? Algumas famílias entendem que essa preservação tem uma questão de desenvolvimento infantil, depois tem uma questão também de exposição a conteúdos que as famílias não conseguem controlar. Exato. Eu acho que é um traço dos adolescentes, né, que consomem Fórmula 1 hoje em dia. Mas isso é uma coisa que eu fico pensando muito, porque a impressão que eu tenho é que a maioria dos pais hoje em dia está limitando o acesso à internet, à televisão, a telas em geral. E eu penso muito, tipo, de quando eu era adolescente, eu fui uma adolescente que foi fã de muitas coisas. E eu tinha um acesso meio irrestrito à internet. Tu não foi uma criança até porque na nossa época, porque nós somos muito velhas, Luísa,
A internet tinha essa coisa meio de ser terra de ninguém, assim, sabe? E, por não exemplo, tinha essas preocupações nós que tem hoje temos em dia. 6 anos de diferença. Sim. E isso, pra nossa... Assim, eu me lembro... Bom, vou entregar, né? Mas assim, eu me lembro da primeira vez que a gente fez um trabalho, porque a gente tinha aula de informática na escola. Sim. Né? E aí será a gente que ainda existe? Comentem se ainda existe. Aí a gente fez um trabalho na escola que ficaria disponível no site. E pela primeira vez os pais não teriam que ir até a escola para ver um trabalho que a gente tinha feito. Super e eles poderiam acessar. E nós tínhamos internet de escada, que era uma internet que ocupava a linha telefônica. Então, enquanto tu estava na internet, ela estava ocupando a linha. E demorou tanto para carregar o trabalho que, por exemplo, a nossa família não conseguiu ver o trabalho. Sério? Porque simplesmente não carregou, porque, enfim, não se tinha tecnologia e tal. Então, assim, eu lembro muito de acompanhar esse crescimento da tecnologia, e eu acho que isso também facilitou com que a gente tivesse um acesso irrestrito nesse sentido. Porque não era uma coisa tão ampla também. Entende? Não, eu entendo. E é interessante pensar nisso. São os millennials que estão tirando as telas das crianças. São os millennials que estão tirando as telas das crianças. Isso aí vocês os millennials são os que têm filhos agora. Tá. Aliás, eu vi alguém no Twitter falando que a geração Z tá começando a ter filho. Gente, se eu tenho um filho hoje, é gravidez na adolescência. Eu não tô nem aí, né? Meu Deus. Tinha um senhor e uma menina sentados aqui na nossa frente, e atrás deles tinha uma menina desenhando eles, e eles se levantaram e a menina mostrou o desenho. Ai, que legal. Ai, será que ela fez o nosso, Giovana? Ai, para, Lusa. É coisa de filme. Ai, eu amei. Bom, olha, não sei se ela fez o nosso, mas que a gente vai ficar sentada aqui um tempão, a gente vai, né? Tu viu? Tu não viu ela mostrando o desenho? Eu vi ela virando, tipo, uma aquarela, né? Ai, eu amei, tá? Ai, incrível. Gente, a gente tá bem distraída no episódio de hoje, como vocês puderam reparar. Eu vou tentar deixar ele mais palatável na edição. Eu vim aqui só pra ir na loja da Puma. Eu vou provar aquela jaqueta do Hamilton. Que tá esgotada no Brasil. O que custar. Que eu só vou experimentar, ver com os olhos. Isso era uma coisa que a minha geração ouvia muito. Ver com os olhos. Ver com os olhos. Eu vou na loja da Lululemon, mas é só pra ver as propagandas do Hamilton. Vamos. Só pra ver também. Que eu não tenho esse perfil Yoga Girl, né? Vocês sabem. Ai, sim. Mas, basicamente, toda a reflexão filosófica que eu queria fazer sobre as crianças... Eu sei que a gente falou, mas talvez não tenha sido uma coisa concisa. Provavelmente não, né? Estamos no minuto... faz parte. Mas, assim, ao mesmo tempo que o acesso, ele, de uma certa forma, aumentou, porque as pessoas elas têm mais acesso à informação, acesso ao esporte, nesse sentido de tecnologia, o acesso de vários outros sentidos diminuiu justamente porque o esporte está tão mais amplo. Então, assim, é mais caro tu acompanhar o esporte, os mercados estão mais saturados. E também, talvez, esse excesso de disposição, excesso de tecnologia esteja criando um efeito de, talvez, proteger novas gerações de terem esse acesso orgânico por conta própria com o esporte. Sim. E aí, o que a gente vê? Quando a gente pensa numa criança que gosta de Fórmula 1, a gente pensa num mini George, que tá num paddock e conhece George Russell, sabe? Só que, assim, isso é uma coisa que tira um pouco do encanto dessa história do Mini George. Porque a gente ama o Mini George, assim. Né? Mas assim, veja, o Mini George, ele tinha ingressos pro Grande Prêmio de uma arquibancada. E sigam o perfil do Mini George no Instagram, aliás. Olha, vai passar uma menina com uma jaqueta da Ferrari aqui, belíssima. Ai, que tudo, diva. Ó, vai passar ali, ó, passou. A do teu lado, Giovana. Ó, a de costas. Sempre que isso acontece, eu penso, será que ela viu meu moletom da Marta? Ai, migas, vocês seriam bestes. Divas. As duas fãs do Hamilton. Mas o Mini George, ele foi na quinta-feira fazer todas aquelas ativações com o George. Aquilo foi na quinta-feira, que é o Media Day, né? É o Media Day. É o dia ele não esteve na garagem como convidado para assistir a corrida nenhum dos 3 dias. Sim, e pra quem às vezes não tá tão acostumado com essa terminologia, o Media Day é o dia antes de começar oficialmente. Quando rolam as coletivas, exatamente, as entrevistas. Que é quando os times de Fórmula 1, incluindo pilotos, chefes de equipe, todo mundo, estão à disposição da mídia, né? Isso. Da imprensa, enfim, de todos os tipos, para estar ali e fazer uma promoção da Fórmula 1. E isso quer dizer que não foi legal, que ele não recebeu atenção, que ele não adorou, que não foi tudo incrível. De bom. Foi incrível, não é isso. Mas a gente deve sempre olhar com esse olhar de por que isso foi relevante para quem
te pegou pela mão e te levou a fazer aquela coisa, sabe? Porque, veja, e novamente, a gente adora o Mini George, mas assim, tinham várias crianças naquele paddock. Nossa, Tipo, vestidas de mini piloto tinham, tipo, inclusive, aquele trio que ficou famosérrimo com as fotos, que Aquele- era um mini Max, um mini Lando e um mini... era um Ferrari. Era um mini... Era... Não sei se era Like ou se era Hamilton. Eu acho que era Leque, hein? Tinha os números, depois Porque do a gente põe Hamilton ali. teve um fã adulto que ele fez o cabelo Fez o com cabelo. capacete. Sim. Eu acho que era um mini Leque. Tá, mas e isso me lembra muito, tipo, ano passado, O Leque vai ganhar agora o Bahrein, né? Vocês estão sabendo, né? tu tá achando que o Like vai ganhar no Bahrein. O Like é rápido no Bahrein, isso é verdade. Primeira pole do Primeira Like. pole dele, ele vai Foi- ganhar lá. E ele ia ganhar também a primeira corrida dele no Bahrein, se não fosse por um problema do carro. Deu uma função assim. Pode ser. Então. Me corrijam se eu estiver errado, mas deu alguma função assim. Que, tipo, aí o Like no Bahrein. perdeu a primeira vitória, que ia ser no Bahrein também, por alguma coisa da Ferrari. Enfim, muito comum. Sim, na história da vida História dele. da né? vida da Ferrari. Mas teve também um menininho que se vestia de Lando no ano passado, muito Sim. fofo, que ele foi acho que umas 2 corridas. E aí, tipo assim, esse ano, imediatamente, primeiro que na Austrália tinha uns 15 mini Oscar Piastri, né? Sim. E agora a gente já viu essa tendência dos... Como é que era? 3, 2, 1, Oscar! Gente, olha, eu tô pensando assim, a gente tá na viagem, eu tô com o meu equipamento de edição limitado. Sim. Eu falei, não vou inventar muita moda com a edição. Já prometeu, olha, nós estamos no minuto, sei lá, 15. Ela já prometeu, assim, tipo, uns 18 negócios rolando na tela aqui. Vai rolar foto, Sim. vídeo, isso aí. E eu que vou fast ter que fazer multimídia. o post flop dos pontinhos depois. O post flop dos pontinhos. Mas eu acho que também é, de uma certa forma, algo que talvez não seja tão pros méritos dos fãs criança, mas dos fãs que são pais, né? Porque eu acho que muito disso, na verdade, obviamente a criança fica conhecida porque ela é fofa, mas eu não sei o quanto que um pai fã de Fórmula 1 não olha pra isso e pensa, vou vestir meu filho de mini piloto, vamos pra garagem. Sim, vai arrasar. E a criança acaba sendo, tipo, parte daquilo. A criança adora. Não, a criança adora, mas o quanto que isso não é, tipo... Porque assim, eu achei que o muito Mini mais George... pelo fã adulto do que pelo fã criança, sabe? Sim. Se fosse teu filho, tu ia fazer isso? Com certeza. Sabe aquelas coisas, tipo assim... sabe, Meio que tu ia falar uma coisa assim... eu ia respeitar, né, gente, a vontade da Sabe criança. aquelas coisas meio Eu Troy concordo Bolton? contigo. Tem que educar a criança pra gostar de umas coisas decentes. Sabe aquela coisa tipo Troy Bolton? Tipo assim, esse não é o meu... Troy? Não era isso? Não, sabe aquela coisa que ele fala pro pai dele? Esse não é o meu sonho, esse é o seu sonho. Sim. Sim. Aquelas meninas que o sonho da mãe era debutar, aí elas são obrigadas a debutar. Essas coisas também acontecem. Sim. Tem debut na sua cidade? Porto Alegre tem uns 15. Tem. E não é chique, gente. Não é, não. E tudo isso vocês pensem no cenário do Japão, né? Que o Japão já é um lugar conhecido por ter uns fãs muito dedicados, que nem a gente falou no começo. Que salvaram esse grande prêmio, tá? Não, é porque assim, olha, as expectativas sempre são altíssimas pro GP do Japão. Porque, assim, a pista, ela é muito boa, mas quem ouviu o episódio do Team Torque, que é o podcast dos nossos colegas podcasters, né, Alex Albon e Carlos Sainz, Sim. O Alex, ele falou, tipo assim, que gosta muito, mas que ele gostava muito de Suzuka, tipo, uns 2 anos atrás. Fizeram umas modificações na pista que ele acha que tirou um pouco da graça. O Carlos, por sua vez, falou que o ponto auge pra ele do Grande Prêmio é a forma como os fãs abordam os pilotos. Ele contou que ele fez um evento para 6 mil ou 8 mil pessoas. Mas foi tipo uma empresa muito grande. Isso. E o Carlos comentou que o que deixou ele mais impressionado foi o fato de que no final ele se deu conta que ele conseguiu atender a imensa maioria desses 6 mil, 8 mil, não vou lembrar o número exato. Porque era um pessoal muito respeitoso, muito organizado. E ele falou assim que o evento que é um estereótipo dos teve uma logística também, né? muito eficiente. Sim. Eu gostei muito que ele usou a palavra eficiência. Sim. Tá? Mas isso é uma coisa tipo conhecer fãs, né? Porque conhecer fãs, eu penso que é uma coisa 100% passional. Não, uma e coisa ele falou tipo, assim, a paixão da pessoa. Mas é eficiência. Não, e as pessoas respeitavam muito o espaço pessoal uns dos outros. Gente, Giovana, isso é a tua cara. Gente, sim, tá? Porque eu assim, olha... A Giovana me fez jurar que se... Teve uma vez que a gente ia vir pra Nova York, foi antes. Não foi essa. Eu falei pra ela assim, eu fiquei sabendo, eu gosto muito do estilo da Olivia Palermo. E aí uma menina que eu sigo falou assim, olha, quem gosta da Olivia Palermo? Ela e a Nikki Hilton almoçam toda quarta-feira no Paris, lá no Meatpacking. E daí eu falei pra Giovana, eu falei, eu quero ver a Olivia Palermo, A Giovana falou, assim, tudo bem, né, a gente vai, tá?
No fim, a gente nem foi. Mas ela ficou meio assim, tá, mas tu vai falar com ela? Eu falei, sim. E aí a Giovana falou que ela não faria isso com nenhuma pessoa. Eu falei, mas na verdade, se a gente encontrasse a Taylor, se a gente estivesse no mesmo restaurante da Taylor, por exemplo, assim, tu não falaria com ela? Conta, Giovana. Não falaria. Ela ia falar porque eu ia obrigar ela. Não, é porque assim, eu acho que tem circunstâncias e circunstâncias. Tipo assim, se, por exemplo, se a gente estivesse na sessão da Fórmula 1, eu com certeza falaria. Mas, tipo, pô, se eu vejo... encontrei na fila do embarque uma moça que eu sigo no TikTok. Tinha que ter falado com ela. Porque a pessoa tá lá sem fazer nada, sabe? Mas é que não deu pra falar com ela, mas eu teria falado. Mas, tipo, eu acho mas que é diferente. A minha opinião é que se a pessoa tá lá, tipo, almoçando, jantando com um amigo dela e tu chega lá e interrompe, eu acho meio chato, sabe? Eu acho, tipo assim, eu acho que as pessoas famosas, elas têm um nível de exposição tão grande que eu acho que se eu fosse famosa, eu não ia gostar de certas... Tipo assim, porque uma Taylor Swift jantando num restaurante em Nova York, quantas vezes será que alguém não para ela pra falar? Tinha uma época que eu fazia academia com um pessoal que fazia parte de um programa de rádio de humor do Rio Grande do Sul, era uma coisa bem regional. E aí uns deles faziam academia no mesmo horário que eu. E era aquelas academias, tipo, funcional, com hora marcada e tal. E aí eles tinham pavor, eles comentavam sempre. Que, tipo, a pior abordagem que eles recebiam sempre, disparado, era uma pessoa que chegava e falava assim, ai, oi, fulano, me conta uma piada. Gente, sempre vai a pessoa na fila lá dos frios, na fila dos frios do Zafari. 200 gramas de presunto. Ai, fulano, me conta uma piada aí. Então, como se a pessoa fosse o palhaço individual. Não, mas é porque eu acho que, assim, se a pessoa tá numa circunstância em que é esperado, não vai atrapalhar o dia dela conhecer um fã, ou vou lá, vou falar com ela. Tipo esse evento que o Carlos Sainz estava falando. Sim, mas o evento era pra ele estar lá pra conhecer os fãs, entendeu? Exato. Aí agora, e eles aproveitaram disso. Mas eu tenho uma opinião mais forte ainda sobre isso. Se a Taylor Swift está jantando, eu não vou atrapalhar a janta dela pra ir falar com ela. Mas, por exemplo, se eu tô em Mônaco e eu vejo o Like passeando com a Leclerc e a Alexandra, eu também não vou parar. Eu sabia que tinha uma coisa que a gente não tinha falado no episódio. Aquele TikTok daquela menina que trabalha em Mônaco. Ai, que ela trabalha como au pair, né? Isso, e ela começou a contar que ela trabalha em Mônaco e ela foi de Fórmula 1 e tal. E ela fez um TikTok contando todas as interações que ela já tinha tido com pilotos da Fórmula 1. Eu vou linkar aqui também, mais uma coisa pra eu linkar. E aí, interações, tipo, que ela já tinha tido por morar lá e eles também. E ela bate numa tecla que é mais ou menos isso que a gente tá falando, de estar preocupada em manter interações normais, porque ela já percebeu que ela vai encontrar com eles muitas vezes em situações normais. Ela ainda conta que uma vez ela tava com as crianças que ela cuida numa pracinha, e aí tava o Huckenberg com a filha, e aí então teve aquele small talk, assim, de tipo, as crianças assim, brincando e os adultos ali, tipo... na volta. Não, e ela fala essas coisas, tipo assim... E eu achei perfeita a análise dela, Não, sabe? e ela fala, tipo, ela tava andando pela calçada, e aí tinha uma saída de garagem, e saiu, tipo, o carro do Max, e tava o Max e a Kelly no carro. E eles deixaram ela passar, E eles pararam pra deixar ela passar, e ela falou, eu fiz assim, eles fizeram assim, tudo bem, sabe? Tipo, normal. Que nem tu faz com qualquer desconhecido na rua que te deixa passagem, sabe? Mas se não faz, deveria fazer. Educação. Não, mas eu acho que assim, eu tenho pavor dessa gente que, tipo, pula em cima dos caras, sabe? Sim. Mesmo que tu esteja, tipo, numa situação de paddock, sabe? Eles não devem gostar também, eu acho. Não, mesmo que tu esteja, tipo, num paddock, eu sei que eles, tipo, eles até andam rápido pro pessoal, tipo, ficar meio longe, né? Por isso que surgiram os patinetes no paddock, inclusive. Pra eles conseguirem andar rapidamente sem o pessoal ficar parando. Sim, olha só, tem uma coisa escrita aqui no roteiro que tá assim, Gi, pesquisa Sebastian Coração. O que é isso? Na verdade, é que isso aqui na verdade já passou a parte que eu falaria do roteiro, né? Mas é porque quando eu fiz a pesquisa pra fazer o Race Week do Japão, apareceram muitos vídeos. Agora eu vou contar a história, né, pessoal? Apareceram vários vídeos do Sebastian Vettel, esse é o Sebastian. Sim. Tirando foto com fãs, e ele é um cara muito querido no Japão, porque ele já ganhou 15 mil campeonatos no Japão. Ele fez a ação das abelhas, né? O povo japonês valorizou. Sim, ele gosta muito de lá, ele ganhou muito lá, enfim, o pessoal gosta muito dele. E ele tirando foto com fãs japoneses, e ele... E tipo assim, me chamou atenção, porque muitas vezes o pessoal queria tirar foto com ele fazendo o número 1, né, com o dedo. E aí, só que ele próprio puxava quando ele tira foto com os japoneses de fazer aquele coraçãozinho, sabe, dos dedos. E o coremãozinho, E o pessoal achava, os fãs japoneses achavam o máximo que ele fazia o coraçãozinho. Dele. Exatamente. Mas ó, vocês viram que o Lando... É que a gente tava falando de fã japonês, eu anotei isso daí pra me lembrar, mas pessoal. Eu amei, tá? E o Lando,
muito inteligentemente lançou coisas da Quadrant em Tóquio, que eu achei que foi uma campanha de marketing super Ficou bonita. muito legal, eles foram naquele negócio de modificações do Velozes e Furiosos, né? Não, e assim, usaram a mesma música do Bifast no Race Week? Ai, gente, mas olha, corrida em Tóquio, eu vou ter que usar o Tóquio Drift, né, gente? O Bifast não inventou a roda também. Mas eu achei que as ações de marketing foram super, super legais, a marca... E eles investem bastante no Japão, porque eles sabem que eles têm esse retorno dos fãs, né? Sim, e aí teve uma das ações lá que eles fizeram, aí filmaram dentro dos carros, o Lando, obviamente, né, a cabeça da marca e tal, filmaram lá dentro dos carros, enfim, né, o Lando é o rosto da marca, claro. E teve um homem, um japonês, eu não sei quem era aquela pessoa, mas ele tava com a porta aberta do carro do Lando e ele teve autorização de chegar ali e tirar uma foto. Eu acho que era uma pessoa importante. E o senhor prontamente fez o quê? Aqui, ó. E o Lando não sabia que era pra completar. Quem lembra quando a foto de perfil do Bifast era assim? E aí o Lando, ele deu risada, ele tentou apertar a mão do homem, e o homem aqui, ó. Isso não foi saía da pose. Isso não foi na hora que o Lando caiu do carro, né? Não, vocês viram isso também, né? E aí, dali a pouco, o Lando entendeu que era pra ele completar o coração. Que era pra ele completar. Então tu acha que o Lando é o novo Sebastian? Eu acho que o Lando ele adoraria, não, né? Gente? É que na real o novo Sebastian foi o Max, né? Vocês já estão prontos pra essa conversa. E agora E que vocês ele já tá estão parando prontos que o Kim Antonelli tá batendo os recordes de juventude do Max? que o Max bateu do Vettel. E o Max batia todos os recordes, o mais jovem. Agora o Kimi já pegou o primeiro pra ele, né? Já pegou. E ó, um dos recordes do legal. Seb que o Max não conseguiu bater foi do mais jovem campeão mundial, né? Ainda é do Seb. Sim. Vamos ver se o Kimi... Aí, ó, e assim, só um parênteses, o Kimi... O Kimi, ele é a nova geração, né, de pilotos, mas ele tem também uma irmã que é a nova geração de fãs. A família do Kimi tem acompanhado ele nos primeiros grandes prêmios. Corretíssimos. Luísa, se tu fosse um piloto de Fórmula 1, eu ia estar em todas. Obrigada. Inclusive, a irmã dele, porque eu te apoio muito, né? Sim, é bem mais nova que ele. Gente, parece muito o Kimi chegando no paddock. Aí sempre ele chega um pouquinho na frente, assim, aí chegam os pais e a irmãzinha. Às vezes a irmãzinha chega de mandada com ele também. Mas parece muito aquela cena, sabe quando tu vai apresentar trabalho na escola? E daí tu tá ali com uma roupa que não é o teu uniforme, mas tu tá na escola, e daí a tua família chega junto, mas daí... Ai, parece muito aquela cena. Tipo, olha as fotos do Kim. Recital de fim de ano. Eu achei, tá? Tu achou? Eu achei isso. Mas o Kim é uma nova geração de pilotos para acompanhar uma nova geração de fãs. E é muito daquilo que a gente tinha falado do Mini George, por exemplo. É uma renovação que a Mercedes está buscando fazer de várias formas, né? Sim, eu concordo. Inclusive, eles, na quinta-feira, no Media Day, eles colocaram um outro mini criaturinha. Que era com o Kimi, né? Com o Kimi. Mas eu acho que... E essa criança depois acabou que não teve nenhuma dimensão continental, tipo as outras. Não, porque o Mini George roubou a tela total. Sim, e os outros vestidinhos de piloto lá, o trio também. Sim, mas nisso eu acho muito... Essa conversa de acesso versus exclusividade da nova geração de fãs, eu acho ela muito pertinente, porque ao mesmo tempo que a gente vê, por exemplo, tantas crianças ganhando atenção, olha que legal esse mini fã, porque é muito legal quando a gente vê uma criança que gosta muito de alguma coisa. Sim. Enfim, mas ao mesmo tempo eu vi uma entrevista do Will Buxton há um tempo atrás, eu vou tentar encontrar pra linkar, porque eu acho que foi em algum podcast que ele foi, dele comentando que uma coisa que ele fica pensando muito é em como é que é a experiência de uma criança indo num autódromo hoje em dia. Porque ele conta que ele, quando ele era criança, ia em Silverstone, que ele é inglês, né? E ele, nossa, justamente reclamando de como as coisas estão caras, e Silverstone é uma corrida bem cara de si, né? E vamos fazer um parêntese de que o autódromo não é necessariamente o lugar mais atrativo para uma criança, considerando que ela tem que ficar 3 dias numa arquibancada olhando os carros passarem. É uma experiência bem diferente dessas crianças que estão acostumadas a assistir na TV. Com certeza. Né? Gente, criança e adulto, tipo, um adulto que tá acostumado a ver na TV. Mas o adulto, eu acho que pelo menos ele já tem a capacidade de... Tem uma tolerância, né? Não, e de colocar isso em perspectiva e de entender que vai ser uma experiência diferente. Claro. A criança, dependendo do nível de maturidade, não consegue fazer isso. Sim, como assim eu vou lá onde corre o fulano e eu não vou conhecer o fulano? Mas, e o Will, ele tava justamente ponderando isso, tipo assim, bom, uma criança que vai lá, leva a sua mesada pra comprar, ela não tem um chaveirinho pra comprar. O mais barato que ela tem pra comprar é um boné de 100 libras, sei lá. Sim, o ingresso, então, nem se fala. O ingresso, se vai comer alguma coisa, o mais barato é um hambúrguer de 50 libras. Sim. Tipo assim, o quanto que também as coisas estão ficando menos acessíveis. Eu acho muito legal a gente pensar nas novas corridas. Porque as novas corridas que estão surgindo agora no campeonato,
muitas vezes, inclusive no lugar de outras corridas que são muito queridas dos fãs, né? Elas têm interesses comerciais de patrocínio muito maiores do que necessariamente o interesse pela qualidade da corrida ou pela importância daquele lugar estar presente no calendário da Fórmula 1. E não tô querendo desmerecer esses lugares, porque eu acho que eles trazem muitas oportunidades, especialmente para as meninas. Mas é muito interessante a gente pensar até no novo circuito que a Quidia tá patrocinando. Inclusive, fizeram uma coisa que eu achei muito esperta, que eles contrataram vários pilotos, tipo, veteranões, para fazer public post desse circuito novo. Eu vi que o Hülkenberg fez, o Mark Webber fez, que são dois, e me chamou muita atenção esses dois serem, tipo, acho que o Valtteri fez também, mas é um pessoal, tipo, uns pilotos mais das antigas, da geração atual, obviamente, né? E eles têm essa coisa de serem, tipo, mais raiz do que Nutella, sabe? E, tipo assim, eles contrataram um pessoal justamente, parece que pra gerar uma aceitação desse novo circuito da Quidia. Mas o que mais me chamou a atenção... A contrapartida, entendeu? Eles estão amaciando bem os fãs porque a lapada vem aí. Não, exatamente. E é o tipo de coisa que... Isso não foi o que mais me chamou a atenção, tá? Nesse circuito. O que mais me chamou a atenção é que não vai ter arquibancada. O único acesso de fãs que vai ter nesse circuito vai ser de uma experiência VIP, paddock, enfim. Vocês já viram aquele vídeo no TikTok, né? É tipo aquelas séries do TikTok. Ai, tudo que eu fiz para ter um paddock pass. Comprei um. Ai, nossa, eu vi eu não lembro, tá, eu acho que não era uma pessoa conhecida. Mas eu vi tipo assim... Não, tem vários que fazem. Ai, como é que eu fiz pra conseguir tal lugar? Eu paguei. Paddock, tipo, ai, eu entrei aqui no site, não sei o que, tá, amiga, tu tá comprando um paddock pass, então, né? Não, mas é que me chama muito, tipo assim, como assim não vai ter arquibancada num circuito de Fórmula 1? Os únicos... É porque, na verdade, eles não estão contando. Aquilo não vai ser benéfico no sentido de venda de ingressos. Aquilo vai ser benéfico do ponto de vista de patrocínio, sabe? E tem um outro detalhe também que eu acho que é importante a gente pensar. Por exemplo, tem um bafafá, né, grande sobre o Grande Prêmio da Tailândia. Não sei se vai chamar Grande Prêmio da Tailândia, mas... Sim, né, da mas Fórmula o 1 voltar a correr. Ele teve uma reunião com a primeira-ministra. Como é que o Stefano Domenicali fazia com os fãs japoneses? Não, como é que era a legenda? Era tipo, hands on for Stefano. Ai. E aí ele fazia assim... Ai, olha, gente, eu vou tentar debochar pouco do Stefano, porque das figuras de chefes... Dos males, o menor. Sim, dos chefes da Fórmula 1, Sim. dos males Quem é que falou que ele era, tipo, dos males, o menor foi o Hamilton? Não teve alguém que disse... Não sei. Passou aí alguém que falou uma coisa... Não sei, assim mas também. eu concordo, imediatamente concordo. Divo falou isso. E assim, não, é porque... Enfim, o Stefano teve uma reunião com a primeira-ministra da Tailândia. Já tinha antes disso especulação de que estavam negociando um circuito. Pra quem não sabe, a Red Bull é metade tailandesa, né? Sim, e corta a cena, o Alex Albon já tá escrevendo tudo meio inglês, meio tailandês. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Porque ressurgiram esses rumores de um circuito na Tailândia e o Alex começou a usar os dois idiomas nas legendas dele. O Alex, um piloto... O Alex não escreve em tailandês. Não, o Alex, um menino que, sim, ele corre com a bandeira da Tailândia, ele tem uma mãe tailandesa, mas ele não fala tailandês. Sim. Nascido, criado a vida inteira no Reino Unido, e a real é que ele meio que tem toda a função dele correr com a bandeira da Tailândia por conta do patrocínio da Red Bull, né? Sim. Inclusive, a entrada dele da Fórmula 1 foi muito associada a um grande escândalo que teve com um dos herdeiros tailandeses da Red Bull na época, e foi muito uma jogada de PR também, eles trazerem o Alex. Sim. Tanto que o Alex brinca que ele assinou o contrato dele nos testes pré-temporada. E ele tem uma relação excelente com os herdeiros até hoje, né? Até Sim. Recentemente a gente postou isso no Agora vídeo. ele teve um meet and greet na Tailândia e ele tava lá com os herdeiros e com uma menininha também herdeirinha da Red Bull. Demais. Não, ela tinha um nome tipo Rosalinde, não era uma coisa tipo assim? Ai, Rosalinda, uma coisa... Enfim. Agora, falando em Red Bull, só um parêntese. A entrevista do Helmut Marko no pós-corrida. Ai, pelo amor de Deus. O Helmut, ele não podia estar mais feliz, né? No pós-corrida do Japão. O Helmut é aquela pessoa que, assim, quando a gente não quer que ele cale a boca, a gente quer que ele fale mais. Não. E aí, tipo, eu não lembro quem dos Fórmula 1 TV que entrevistou ele, mas o abençoado já chegou rindo, entendeu? Porque ele pensou assim, eu vou fazer minha semana aqui agora. Sim. E aí, ele só falou assim, o Max... Quem atingirá Max Verstappen um dia? Exatamente. Aí ele pôde ficar o quê? Mudo o restante da entrevista, que o Helmut falou assim, Sim. Piloto perfeito, uma corrida sem erros. Piloto sim, como Max Verstappen não tem. Gente, orgulho do Helmut. Era muito engraçado, porque aí ele parecia só um senhorzinho muito feliz falando, sabe? Sim. Tipo assim, se tu esquece a asquerosidade dele, do geral.
Sério, mas assim, ó, ai, pra dar boas risadas, gente. Não, com Apesar do certeza. Max ser um ótimo piloto, né? Vocês entenderam que não é isso que eu tô falando. E, enfim, pensando nessa questão Não das gostava novas... do álbum, né? O menino Helmut. Não, o Manny Helmut, é difícil ele gostar de alguém que não é o Max Verstappen, né? Ou o Sebastian Vettel, que aliás ele não gosta mais, né? Porque ele riu quando sugeriram que o Seb voltaria pra Red Bull, né? Ai, É de si, eu concordo, mas assim, é um ele pouco já foi o seu engraçado, queridinho, né? Pergunta pro Marco Weber se o Seb não era o queridinho. Mas, Olha só, nós estamos gravando esse episódio, tá entrando uns pop-up de vocês. Do story que a gente postou avisando que ia gravar é o episódio verdade, aqui. acabou de dar um Vocês pop-up. estão pedindo associações aleatórias com Fórmula 1. Ah, vai vir. Vocês estão pedindo assim, vocês ficarão aí até o Grande Prêmio de Miami. Gente, Daqui a um Miami mês. é daqui a um mês. A gente tá aqui com as nossas férias CLT. Sim. Aliás, isso é uma coisa também que eu acho legal da gente falar. Oi. Nós estamos Como fãs aqui de Fórmula 1, como fãs de nosso Fórmula lugar 1. de fala. A gente tá aqui com usando férias do nosso trabalho, Sim, pagando com o nosso com dinheiro. nosso dinheiro. E Nosso mais dinheiro um do ano, nosso trabalho, que Isso, não é o Bifest. que não é o Bifest. E mais um ano pra gente valeu a pena simplesmente tirar férias em algum outro lugar e passar uma semana fazendo outras coisas. Do que, de repente, pegar esse dinheiro e ir num grande prêmio. E não é porque Seria a gente muito não mais gostaria, óbvio. mas financeiramente a gente poderia fazer 3 viagens dessa que a gente vai fazer essa semana Com o dinheiro de um grande prêmio. Uhum. Considerando chegar 2, 3 dias antes, ficar mais 2, 3 dias depois, coisas nesse sentido. Então, assim, óbvio, não tô falando de valores, isso é uma coisa muito pessoal, né? Sempre dá pra gastar muito mais com alguém ou muito menos do que alguém. Mas, assim, mesmo pessoas que poderiam ter acesso, às vezes, vão fazer ao turismo em Nova York. Ao turismo em Nova York. Fazem outras escolhas e tá tudo bem, sabe? Porque também volta naquela nossa discussão que a gente já teve várias vezes no Bifest do jeito certo ou errado de ser fã. E às vezes tem uma expectativa de que com um esporte cada vez mais exclusivo e com cada vez mais as pessoas que têm acesso a essa exclusividade mostrando esse tipo de coisa na internet, de que, olha, se tu tem a mínima chance de conseguir fazer isso, por que tu não faria? Assim, tu tem 20 mil reais no teu banco, como é que tu vai comprar uma bolsa de marca, sabe? Tu tem acesso? Não, gente, mas não é assim que a banda toca, sabe? Eu acho... E ao mesmo tempo que parece óbvio falar essas coisas, são coisas que corriqueiramente a gente precisa retomar, porque eu acho que essa questão do acesso também faz com que a gente tenha a impressão de que todo mundo está vivendo coisas muito legais e que essas coisas são vividas com muita facilidade. A gente perde um pouco o senso de realidade, sabe? E não é assim. Sim, a gente perde o senso de realidade total. Eu lembro muito ano passado da gente falando, quando chegou Interlagos e tal, e da gente falando assim, gente, eu sei que parece que tá todo mundo lá, mas a maioria das pessoas não tá lá, sabe? E, enfim, faz parte, é assim que é também. E dito isso, eu acho que vale a gente ser um pouco mais crítico com o Bahrein, né, gente? Com o Bahrein. Eu ia falar com as expectativas dos fãs, mas com o Bahrein, olha, tu já me falou que tu acha que o like vai ganhar. Será que tá chegando a hora da gente fazer as nossas apostas? Nós já tivemos cães na pista, tá? Nós já tivemos. Quem quiser retrospectiva, assiste lá o Race Week do Bifest. Teve a primeira vitória do Checo. A primeira vitória do Alonso na Ferrari. Ícone. A primeira pole do Leclerc. Sim. É que eu tenho medo que o carro da Ferrari não consiga segurar o Leclerc depois na corrida. Então, assim, que é uma pole. Muito possível. Entendeu? E as gurias correm só semana que vem na Arábia Saudita, né? Isso. Ai, estranho botar as gurias pra correr na Arábia Saudita, né? Apesar de eu ter gostado do calendário. A Arábia Saudita é um circuito muito controverso, inclusive na Fórmula 1, mas chegaremos lá. Isso é um assunto pra semana que vem. Exatamente, seremos de volta em Porto Alegre. Mas, assim, eu tô achando que o Bahrein, ele vai entregar um pouco mais, porque assim, o Japão e a China não entregaram quase nada, né? Eu ia dizer, vai ser difícil entregar menos. Mas eu acho que assim, ó, que quando a gente não tá esperando muito, é o bom humor e baixa expectativa que vocês já conhecem que eu apoio, né, gente? Sim, que é a história da vida do Bifest. Isso, então eu acho que só por isso já vai ser uma corrida melhor, tá? E Sim. A McLaren, se tava achando que tava copo meio cheio, essa vitória do Max também, eu acho que vai dá uma abalar sacudida as estruturas, também, entendeu? Sim. Essa coisa tipo, ai, Papaya Rules, não Papaya Rules, essa coisa chata. Chato. Desce ela chato com isso. Chato. Tá? Tá, mas ó, eu vou fazer. Então, acho que só por isso, acho que já vai dar um ânimo, assim, sabe, rapaziada? Tá, então tô achando uma pole do Leclerc e vitória de alguma outra pessoa. Imagina a pole do Leclerc e vitória do Hamilton.
Tá, mas aí tu tá contando que o carro da Ferrari não vai aguentar o leque lá na frente? Daí não. Daí Ó, eu vou continuar apostando na vitória do Piastri até ele ganhar de novo. Corta pra ele tendo ganhado Não, eu duas vou corridas atrás. Olha aqui, ó. Eu vou manter a minha aposta no George. O George tem que ganhar uma hora dessas. Na última corrida, do ano passado. Eu apostei na última corrida que o George e o Kimi estariam no pódio. Gente, olha, é que eu tô... eu queria muito ver o Kimi no pódio, gente. Eu quero ver os outros Brooks também. quero ver... Mas o Kimi vai... Leva um pouco pro Kimi agora. Mas, ó, eu tô com um pressentimento. Vocês não me lembrem disso quando chegar a corrida, tá? Porque o Toto vai? Deve ir. Mas vocês não... Ele vai nos outros anos, então... Mas, assim, não me lembrem disso quando chegar a Silverstone. Porque é muito provável que eu vou mudar de ideia, porque eu mudo de ideia várias vezes. Mas, assim, eu tô com um pressentimento de que Silverstone é do George esse ano. Ia ser eu legal, acho que não vai ser do Lando. Acho que vai ser do George. Ia ser legal. Então eu tô achando que, assim, o George vai ter o seu momento de glória em Silverstone. Eles que se virem, porque agora Silverstone é a corrida de casa de Carlos Sainz, tá? Tem o George, tem o Lewis, tá? Tem a McLaren, né, como equipe, assim como a Williams como equipe. Tem o menino Lando Norris. Tem o menino Lando. Ai, gente, eu nem falando pra vocês acreditam que tinha um carro de Fórmula 1, uma montagem no aeroporto de Porto Alegre. Que ele era, tipo, arte abstrata. Sucatas. Não era abstrata, era arte com sotaque. Você acredita nisso? E a gente chegou agora aqui no hotel, terceira vez que a gente fica nesse hotel. Primeira vez que a gente vê que a marca da privada é Totô. Vai ter foto da Toto aqui também. É isso aí. Assim, ó, então eu vou apostar no Oscar. Tá. Tu vai apostar em quem no final das contas? Não, eu vou apostar no George. No George. Arrasou com o Toto. Com o Kimi lá. Com o Kimi. Mas se o Kimi e o George estiverem no pódio, será que o Toto não sobe junto? Teria que ser o Toto pra subir, né? Não, eu acho que teria que ser o Bono. Tá, mas o Bono é se o Kimi ganhar. Se o George ganhar, não faz sentido ser o seu... Aí pode ser, né? O Toto vai querer subir no pódio com o filho postiço dele. Eu ia amar, tá? E a diva. Eu já quero que aconteça a tua aposta. Não, mas é que já ia ser muito bom se fosse no Japão. Porque o Toto ia ter o quê? Remorso. Em qualquer corrida, mas o quanto antes, e de preferência com o Toto por lá. De preferência rápido, bem rápido. Eu vou continuar apostando no Oscar, Lando no pódio também. E o Max vai estar lá também, porque o Max vai ter que dar um calor no Lando agora. Tá, eu vou apostar então no meu pódio George. Tá. Eu vou apostar o P2 do Oscar. E vou apostar o P3, não vou botar o Kimi, tá? Tá. Vou botar o P3... Ai, gente, nem tô, vou botar o Yuki. Ai, arrasou. Eu nem tô. Tá, eu amei, tá. Porque se eu acerto esse pódio, eu me consagro também. Tu te consagra. Eu tenho que ver isso aí, eu tenho que fazer essas escolhas. Você tem que se lembrar que ano passado, tu acertou, tipo, quantos de Mônaco? Pouquíssimos, mas também daí o que eu acertei... Olha, a Aston Martin te mandou um e-mail. A Aston Martin me manda... Eu tenho saudade de receber os e-mails do Mike Crack agora, que ele não é mais o cara. Sim. Mas o ano passado tu acertou o pódio de Mônaco certinho na ordem. E eu falei que ia terminar a maldição. Não, e tu falou que a Williams, a Alpine e a Haas iam pontuar. Ou tu falou, tipo, 3 equipes do fundão que iam pontuar, e tu acertou também. E aí eu ganhei a fama de acertar todos os pódios. Na verdade, eu tinha acertado um. Perguntam lá no TikTok, a Luísa, acerta tudo, tem bola de cristal. E botem no Google, ver quem é a namorada do Carlos. Vai ter print aqui também. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acham dessa questão do acesso dos fãs? Vocês sentem que os fãs têm mais acesso agora, menos acesso? Depende. Eu sou formada em economia, pra mim tudo depende. Mas eu em direito também, depende. Também depende. Mas enfim, qual a opinião de vocês sobre isso? Como é que vocês se sentem como fãs em relação ao acesso que vocês têm, que vocês gostariam de ter, que vocês acham que vocês deveriam ter, enfim. E quais são as apostas de vocês pro Bahrein, né? É isso Uma corrida num horário decente, finalmente. Gente, espero que vocês tenham gostado de estar um pouquinho aqui com a gente. Gente, com certeza foi mais caótico do que o normal. Tomara que o áudio não esteja muito péssimo. A gente tá com os microfoninhos aqui, ó. E tá muito vento, tá muito frio hoje, tá tipo 4 graus. Eu botei a capinha fofinha deles pra não pegar o vento. Tomara que funcione. É isso aí. Não estão as nossas bandeirinhas, mas está a Biblioteca Pública de Nova York, que é o nosso fundo. Bryant Park. E é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê quarta-feira da semana que vem em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Um beijo. Tchau!